Ide a todo lugar. Essa é a nossa campanha de missões estaduais 2026. E nessa proposta de ir, estamos te levando para caminhar hoje em Campestre, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Ele chegava perto de mim e falava assim: olha aqui, ele vai lento. E chorava muito. Passou um mês, Deus levou ele. O Ide de Jesus alcança os lugares onde a dor parece não ter fim. Nessas horas, vemos como a presença missionária é crucial. Começamos conhecendo a história de Maria Esther, que se viu, de uma hora para outra, viúva e com um diagnóstico difícil de câncer. Em 2018, no dia 6 de dezembro, o meu marido faleceu. Muito longe, eu e as minhas duas filhas, meus netos, ficamos muito abalados, sem saber o que fazer. Mas Deus estava no controle. Quando fez 5 meses que ele tinha falecido, me deu câncer de mama. Foi outra luta. Operei 2 vezes o câncer. Estava fazendo meus tratamentos. Caí, quebrei o braço. Tive que fazer uma cirurgia. Deus foi tão maravilhoso porque eu tinha muito medo de injeção. Quando falava numa injeção para mim, eu senti que eu ia morrer. Aí quando eu comecei a química, eu fiz a primeira. Eu fui para fazer, mas não era eu que estava indo, de tanto medo que eu tinha. Aí eu fui, fiz. A hora que eu cheguei na minha casa, eu chorei e falei: Deus, fala comigo. Aí eu abri a minha Bíblia, no Salmos 37, estava escrito assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Aí eu segurei aquilo comigo, falei: Deus, então o Senhor vai me dar força para me vencer. E fiz todas elas, não senti nada. Somente meu cabelo que caiu. Diante do diagnóstico e da tristeza do luto, a palavra de Deus foi o sustento. Irmã Esther lembra como foi esse período de perda do marido. O trauma, o choque da notícia do meu marido, tem dia que ainda eu fico meio assim, parece que eu não voltei em si ainda. Então, toda vez que ele saía para viajar, em 28 anos, eu nunca fiquei sem orar com ele na hora de sair e ler o Salmo 122. Aí eu pedia que Deus levasse ele e guardasse a entrada, a saída dele em todo lugar. E nesses 22 anos, Deus levou, não voltou como. Mas Deus cuidou dele até na última hora. Ele viajava, morreu dentro da firma, dormindo, preparado para encontrar com Deus. Porque uma semana, uns 15 dias antes, ele ouvia um hino que falava de morar no céu. Ele chegava perto de mim e falava assim: olha que ele vai lendo. E chorava muito. Eu estava na cozinha, ele vinha e falava assim: vamos escutar esse hino junto? Passou um mês, Deus levou ele. Esse hino fala assim: no céu há um lugar de descanso, para sempre eu irei lá morar. As vestes lá vai ser eterna, ainda eu hei de morar. No céu, com Jesus, eu vou descansar. Os grandes desafios de saúde, além do câncer, surgiram. A presença dos missionários Olímpio e Nalva mostrou que a missão não é apenas pregar, é estar junto. Eu saía 5 horas da manhã de casa, voltava 2, 3 horas, porque eu ficava lá no hospital, fazendo os tratamentos. E Deus me deu vitória, venci. E quando eu estava fazendo o tratamento, eu fiz um exame, que é uma ressonância geral do corpo.
o médico falou assim para mim: olha, dona Maristério, você está com nódulo no rim e no pulmão, mas nós não podemos mexer. Fiz 38 quimioterapia, 33 rádio e não senti nada. Deus esteve do meu lado em todo instante e Deus me curou. Estou aqui, estou curada para a glória de Deus. Irmã Esther, quem fala de Irmã Esther é maravilhoso de ver a fé dela, né, e tudo que ela já vivenciou. Eu posso relatar aqui de um momento bem difícil da história dela. Quando chegamos aqui foi em 23 de fevereiro de 2019. Mas no ano anterior a 2019, 2018, ela teve a perda do seu marido. Aí nós, naquele momento de dor de Irmã Esther, do luto, nós conhecemos a Kenny, a filha dela. Ela foi no nosso apartamento, estava passando também por muitos momentos de sofrimento, de dores também. Nos falou da mãe dela. Fomos visitá-la e aí ela nos contou que ela tinha constatado um câncer na mama. Mas foram momentos de dor, de depressão, de choro, de muitas lágrimas diante do Senhor. Mas Deus a curou. Deus é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que restaura, é um Deus que cuida, é um Deus que consola. Basta nós confiarmos nele e saber que ele é Deus em todo o tempo. Mas a Nalva com o pastor foi um amparo para mim. Dou graças a Deus por eles me dar essa força tão grande que está me dando até hoje. Louvado seja Deus por esses irmãos tão queridos. A missão dos missionários também foi crucial em meio à pandemia. Foi nesse cenário que Gediarel e Mayra se encontraram, ambos desacreditados do amor e longe de Cristo. Nossa história começa no ano de 2020. Eu solteiro, não conhecia Cristo. Eu tocava numa banda secular de rock e eu não servia. Fazia muito tempo que eu não ia em lugar nenhum, que eu tinha na minha cabeça que eu, crendo em Deus, eu estava certo. Eu tive muitas decepções, o egoísmo meu também da gente querer buscar, pensar que a gente está certo, mas eu estava tudo errado na minha vida. Até que eu conheci a Mayra, tinha a esperança de ter uma esposa, na época eu não acreditava, eu não pensava que eu nunca ter uma esposa. Mas em 2020, mesmo com as nossas imperfeições, eu conheci a Mayra. Tocava nessa banda, né? Aí comecei a conversar com a Mayra, a gente começou a relacionar. Pouco tempo já, a gente começou a morar junto, a gente amaziou. E a gente começou a ter esse relacionamento. Anteriormente também, eu tinha um relacionamento com outra pessoa e não fui feliz nesse relacionamento. E sofri muito com isso, até que a gente conheceu na pandemia, que eu sempre falo isso, né, que o nosso amor é um amor de pandemia. Existiu uma pandemia e desde então a gente tá junto. E o Gediarel, ele sempre foi muito parceiro. Eu nunca vivi o que eu vivo com ele. A gente faz tudo junto, a gente conheceu Cristo junto, a gente sempre fez tudo junto, né, amor? Tudo junto, sempre. Tudo, né? Desde o começo, né? Embora vivessem juntos, ainda faltava o alicerce verdadeiro. Uma perda súbita na vida de Mayra tornou-se o ponto de decisão para uma vida de fé. Em 2022, né, eu perdi minha mãe e foi um susto muito grande, porque até naquela época a gente era, vamos dizer, do mundo, e a gente estava tendo uma festa no dia que a minha mãe veio falecer. Tava eu, o Gediarel, meus filhos, uns amigos. Aí eu fui embora para minha casa, minha mãe ficou na casa dela. Passou coisa de umas 2 horas. Chegaram lá em casa e falaram que a minha mãe tinha passado mal. Nisso, a gente sabe que passou mal, né? Peguei meu carro, fui pro hospital. Cheguei no hospital, minha mãe já estava morta. Foi o momento mais difícil, né, que eu já vivi na minha vida. E o Gediarel foi o
como se diz naquele momento, o meu chão. Aí foi o momento que a gente conheceu Cristo. Um mês depois que a mãe da Mayra faleceu, um nosso amigo, Robson, né, a Mayra trabalhava na rádio junto com ele, ele foi fazer uma visita. Ela falou assim, o Robson quer vir fazer uma visita com o pastor aqui. Aí aquele dia falando, pastor? Mas que pastor? Eu já tive decepções, né? A gente sempre quer transferir as coisas para as outras pessoas. Tem os erros da gente, mas tive decepções. E eu já sempre falava porque eu não vou em denominação nenhuma. Minha mãe é católica, meu pai era evangélico, mas meu pai falava de Jesus para mim, e minha mãe sempre falava, você tem que ir para a igreja, Jael, você tem que ir para a igreja. E eu falei, eu não vou para a igreja, Deus está comigo e eu vou seguir assim. Eu desanimei com questão de líder, sabe, de igreja. Foi via da minha fama. Mas eu falei assim, deixa ele vir, né? Vamos ver o que vai dar. Gediael era resistente à igreja. Através dessa visita, o evangelho foi apresentado com amor e seriedade. Eu era muito decepcionado com questão de denominação. Eu fiquei, tendo uns 20 anos, 21, eu frequentava denominação. Eu lembro um dia que eu estava subindo com a minha guitarra nas costas, eu passei em frente ao templo aqui. E eu não tinha visto uma plaquinha que está ali, na lateral, Igreja Batista. Olhei naquela plaquinha e falei assim, nossa, que vergonha, mas que lavageira esse aqui. Mais uma para enganar o povo. Eu passei ali e falei isso aí. Aí depois, até quando o pastor começou a visitar, a gente falei para ele que eu tinha falado isso, né? E hoje eu estou servindo aqui, que através da Igreja Batista eu conheci a Cristo, né? Uma igreja séria. Eu fui conhecer a Cristo de verdade. Aí eu fui entender o que era Cristo, quem que era Jesus. E a gente entregou a nossa vida a Cristo. Eu não esqueço disso. A primeira vez que eu vi o Gediael lá na casa dele, ele estava muito sério. Ele não queria muita conversa. E eu falei assim, o Senhor trabalha nesse coração. Ele precisa conhecer de Jesus. Mas ele estava mais aberto. Eu era católica. Sempre fui católica. Inclusive minha avó era idólatra no último. Tinha muito santo na minha casa, muitas coisas, né, de idolatria. E para mim sempre foi muito difícil isso, né? De começo, a gente já sentiu uma coisa diferente. Aí foi o momento que ele começou a falar de Jesus na nossa vida. Naquele momento, eu ia sair lá de casa e falei para a Maria, esse é de Jesus, esse homem, ele é diferente. Uhum. Aí foi o trabalho. Aí o pastor Olímpio e a irmã Marinalva começou a trabalhar conosco. Ele apresentou o evangelho para nós, a gente tomou uma decisão nossa, né, de procurar conhecer a palavra. A gente começou a frequentar. O pastor começou a fazer as visitas lá em casa, fazer um discipulado com a gente e começou a trabalhar na nossa vida. O preconceito de Gediael caiu por terra. A partir desse momento, sua vida começou a mudar. O conhecimento da palavra trouxe luz para o seu relacionamento com Mayra, oficializando a união. Aí nesse tempo, né, fazia um ano que a gente estava junto já. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, né, quando eu conheci a Mayra. Até eu cheguei um dia na casa dela chorando, tinha passado por problemas. Ela falou para mim assim, não, se você quiser vir morar aqui em casa, você pode vir. Fazia 3 meses que a gente conhecia. Eu vi tão sinceridade no coração dela que eu nunca vi, sabe, como uma pessoa com 3 meses que você colocou dentro da casa dela, já teve um relacionamento anterior, tantas feridas. E eu tive também, o relacionamento teve o fruto que é nossos filhos, né, que é uma bênção em nossas vidas. Mas naqueles 3 meses que eu tava com ela ter falado isso pra mim, eu achei muito grandioso. Aí a gente passou a morar junto, né? E como eu tô falando nessa banda, eu cheguei em ponto, um ano depois eu falei, eu vou ter que parar com essa banda. Porque como que eu vou sair, vou deixar a minha esposa aqui? A gente é correria do dia a dia, a gente passa mais tempo no serviço, pouco tempo em casa. E eu comecei nesse ponto, já vi que Deus já começou a trabalhar na minha vida. Então eu já comecei a dar prioridade na minha família, na minha esposa, as fotos sempre que eu desejava ter. Tanto eu quanto o Gediael, a gente estávamos já desacreditados do amor, né? Eu já tinha desistido, falei, já encerrei a minha vida, vou viver sozinha, cuidar dos meus filhos, que eu tenho 2 filhos, e tenho a minha enteada, a Gabriela, filha dele. E
a gente se encontrou e a gente fala muito também que o nosso amor, a nossa família, o nosso casamento é um milagre. Porque como a gente já não acreditava mais, né? E a gente, tanto que no começo a gente começou a morar junto, a gente achava que estava tudo certo. E eu até queria casar. Mas ele não. Ele falava, não, pra que isso? Que casal que já tá junto, tá tudo certo. Pra que papel? Aí eu já falei, não, né? Precisa ajeitar a nossa vida, né? Precisa casar. Aí ele tomou a decisão, a gente já marcou o casamento. Começou a fazer já marcamos o casamento. 5 de maio de 2023, a gente fez nosso casamento. E depois, dia 15 de outubro de 2023, a gente desceu as águas. Também. Né? E aí, desde esse tempo aí, a gente está servindo aqui, está buscando a cada dia servir o Senhor, aprendendo, lutando com a nossa própria natureza, né? Que já tem na nossa vida as falhas nossas dentro da nossa carne. Mas cada dia a gente vem entendendo o que Jesus tem feito nas nossas vidas. O Evangelho floresce quando uma decisão se transforma em mudança de vida prática. O casamento alinhado com a palavra e o batismo em família foram os frutos dessa entrega. Em 2023, no dia 15 de outubro, a gente tomou a decisão e descemos as águas. Eu, Jadiel e a Gabriela, minha enteada. O batismo foi, na nossa vida, foi uma experiência que não tem nem como explicar. Porque naquele momento eu estava junto com a minha esposa, que Jesus me deu. A gente alinhou nossa vida, a gente casou, né? Deus transformou nossas vidas a cada dia. A minha filha, que eu não tinha base nenhuma de estar falando pela de Jesus, e eu naquele momento, depois de quanto tempo, né? Ela chegar no dia do batismo, a gente está batizando todos juntos, eu, minha esposa e minha filha. Para mim foi o maior privilégio que teve aquele momento. Sublime, junto com os irmãos da PIB de São João do Meriti, estar aqui junto. Então foi um momento maravilhoso, ver que Jesus fez na nossa vida. Basta a gente abrir o coração e falar, eis-me aqui, Senhor, transforma minha vida. Então isso é muito gratificante. Hoje eu tenho esse momento da fase da minha filha, né, com 14 para 15 anos, né? Eu ia ser um pai que ia estar servindo a Cristo, de ter um ensinamento para ela, passar uma base para ele, mais alinhado com a palavra de Deus. O resultado do cuidado dos missionários é esse: vidas que irradiam gratidão e desejo de servir. Esther, Jediael e Mayra são frutos de um compromisso espiritual. Se hoje a gente está servindo aqui, é o maior privilégio que a gente tem na vida de servir a Jesus. O que ele fez na minha vida? Está perdido. Ele era um traste. Porque eu vivia no mundo, antes de conhecer Cristo, eu era solteiro, eu vivia na prostituição. A gente sabe que a prostituição, fazer as coisas erradas, tudo desagrada a Deus. Eu não tinha, eu sempre fui uma pessoa boa, mas não tinha exemplo de dar para minha filha Gabriela, de ensinar ela nos caminhos do Senhor. Ela começou a caminhar com os avós, ensinando ela a buscar o caminho do Senhor. E eu tive assim, a gente tem que falar, porque a gente tem ser humano que gosta de ocultar as coisas, não. Eu conhecia Cristo, eu não me preocupo o que eu fui para trás, que eu fiz coisa errada, isso não importa não. Eu preocupo hoje em dia que Jesus fez na minha vida. Jesus transformou a minha vida. E é uma alegria ter essa família conosco, né? O Jadiel é um carinho muito grande, o respeito que a gente tem por ele e pela sua família, a Mayra, que conscientes do tamanho, do potencial que existe na vida dos dois, tá? Em termos de ministério, de obra, daquilo que Jesus verdadeiramente quer para a vida deles. A Mayra, uma bênção de Deus, e nos seus talentos também, Deus quer usar de forma poderosa, né, para a glória dele. Então nós só temos a agradecer, né, agradecer a Deus pela vida desse casal. Isso é para a gente, é uma bênção que ela pode testemunhar na igreja, ela sempre disposta, né, sempre querendo trabalhar. E às vezes o pastor tem que dar uma freadinha, porque ela está cheia de energia, ela quer realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus e cumprir o propósito do Senhor na vida dela, né? Ela tem realmente, não sou fôlego, mas ela irradia a vida, Agradecer. em gratidão ao Senhor, em que o servir.
Então, Esther hoje ela é uma bênção para a vida nossa, para a vida desta comunidade. Foi um presente de Deus, sem sombra de dúvida. Mesmo nos momentos quando nós subimos junto de carro, levar ela lá em Poços de Caldas para fazer o tratamento, né? E ver Esther hoje bem, não tem preço. A igreja em Campestre tem crescido de forma orgânica e constante. Os missionários entenderam que não estão apenas plantando uma igreja, mas um legado eterno com todas as gerações. Então Deus tem feito algo fantástico aqui na cidade de Campestre. Eu com a irmã Nalva, a missionária Marinalva, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Fazem 7 anos. 7 anos. Então 7 anos que nós podemos afirmar que até aqui o Senhor nos ajudou. E com a convicção, né, que sem sombra de dúvida, e aquilo que a gente tem como meta da parte do Senhor, o objetivo é realmente ser uma igreja que não é para minha geração, mas para gerações futuras, todas as gerações. Nós não estamos plantando uma igreja para nós estamos plantando uma igreja para várias gerações, não só essa geração. Esta é a nossa missão, ir a todo lugar, até que cada coração entenda que Jesus continua vindo ao seu encontro. Faça parte dessa grande comissão. Ore, apoie e se permita ir com Jesus a todo lugar. Os batistas em Campestre já tomaram sua posição, se movendo como Cristo. E você? Porque Ele ainda vai e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira.